Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído semelhante ao de uma forte ventania e encheu toda a casa onde estavam. E apareceram-lhes línguas como de fogo, que se repartiam, pousando sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia a eles se expressarem. Que grande graça ouvirmos essa passagem, né? Essa passagem que é a do Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, esse presente que o Senhor nos deixa, né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. E é justamente esse tema que nós vamos falar hoje, no primeiro episódio do Cena a Cena Jornada Bíblica, segunda temporada. Para você, devoto da Mãe Aparecida, que alegria estar mais uma vez na sua companhia em mais uma temporada aqui no nosso Cena a Cena. Marcelo, nova fachada, nova temporada, novamente nós juntos por aqui. Exatamente, uma alegria estar com você, Vitor, uma alegria estar com você, querido devoto, que nos acompanha pelo YouTube do Santuário Nacional, segunda temporada, nova fachada e também novas cenas para nós meditarmos juntos e também rezarmos a partir das paredes aqui do Santuário Nacional. É isso mesmo, Marcelo. E tem muita novidade para você a partir dessa nova temporada, porque nós não vamos estar sozinhos, nós vamos contar com convidados mais do que especiais que vão nos ajudar a melhor entender a catequese bíblica contida nas fachadas aqui do Santuário Nacional. Para esse primeiro dia, já esse nosso primeiro episódio, Marcelo, está com um convidado muito especial, quero chamar ele aqui, Felipe Coller, pode se aproximar aqui, seja muito bem-vindo, prazer encontrar você por aqui, inclusive você que lê a revista de Aparecida, recebe todos os meses, já sabe que ele escreve desde a fachada norte, nos ensinando sobre a catequese presente na arte, e não é diferente agora na fachada sul, né, Felipe? É isso, não, para mim sempre é uma alegria poder compartilhar um pouco sobre a fachada, aprofundar tudo aquilo que ela tem a dizer pra gente. Pois é, Felipe, por falar em fachadas, a gente passou aí mais de um ano explorando a fachada norte, agora a gente está aqui na fachada sul. Existe alguma relação entre elas? Porque, olhando assim, às vezes as pessoas podem dizer que são coisas desconexas, mas a gente estava batendo um papo aqui, parece que não é bem assim, né? Ah não, com certeza, todas as fachadas precisam ser lidas em conjunto, né? Não tem como isolar uma da outra. A relação que uma tem com a outra é como que explorar cada vez mais, aprofundar cada vez mais aquilo que cada uma tem a dizer. Atrás da gente, por exemplo, tem a cena da fuga para o Egito, que a Sagrada Família vai junto com Jesus para o Egito para se refugiar. E essa cena, quem conhece a fachada norte, identifica já de cara a cena da travessia do Mar Vermelho. Porque o modo como os personagens são representados, as posturas, os gestos, já nos remete imediatamente para aquela cena. O que acontece na relação entre essas duas fachadas, entre a norte e a sul, é aquilo que os primeiros cristãos já viram na relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Como dizia Santo Agostinho, o Antigo Testamento revela, está escondido no Novo, e o Novo Testamento está escondido no Antigo. E Felipe, a gente observa também, né, que na fachada sul ela é um grande movimento de Páscoa, né? E dentro desse movimento de Páscoa, né, a gente tem Pentecostes, né? Esse episódio está indo no mês de maio, né? E em maio a gente tem essa grande celebração, né, do Pentecostes. Porque o Pentecostes está bem no topo, onde a gente consegue observar bem lá em cima, né? Isso também é bem interessante, né? Assim como na fachada norte, a cena que está lá bem em cima, na verdade é a última cena, se a gente olha todo o caminho que o livro do Êxodo faz, aqui também a gente tem lá em cima, como se fosse a primeira cena, a última. A ascensão de Jesus e Pentecostes, porque a tradição cristã foi percebendo que a gente compreende melhor as coisas se a gente começa pelo fim. Se a gente começa pelo final de tudo, pelo destino que tudo tem, pela vontade que o Pai tem sobre todas as coisas. E ali a gente vê bem lá no topo da fachada sul a ascensão de Jesus, Jesus que sobe à direita do Pai, que é a conclusão de tudo. A ascensão de Jesus mostra a nossa humanidade, a nossa carne sentada à direita do Pai. E ele, ali da direita do Pai, pede ao Pai que o Pai envie o Espírito Santo. E aí vem Pentecostes. E Pentecostes chove sobre a fachada inteira, o Espírito Santo chove sobre a fachada inteira, como que regando todas as cenas, porque os próprios discípulos só entenderam cada um desses mistérios da vida de Jesus a partir da descida do Espírito Santo. Por falar em Espírito Santo, a gente tem sempre essa referência dele, a gente reza no credo dizendo que a gente crê no Espírito Santo, que é Senhor e fonte da vida.
e ele é também aquele que vivifica a igreja, não é? São João Paulo II já lembrava isso pra gente. E a gente tem isso muito bem representado aqui, né? Como que o Espírito Santo age hoje na igreja? A cena de Pentecostes aqui da fachada sul ela é muito interessante porque a gente costuma ver essas cenas de Pentecostes com os apóstolos parados, estáticos e o Espírito Santo descendo. A gente tem essa dimensão nessa cena na figura de Maria, que tem uma postura de pleno acolhimento, de plena acolhida ao dom do Espírito Santo. Os braços abertos, sentada sobre os pés, totalmente fazendo espaço para que o Espírito Santo preencha a vida dela e a vida da igreja. Mas em contraponto a gente tem os apóstolos não parados, estáticos, mas totalmente em movimento, em atividade. E aí a gente vê o Espírito Santo que vivifica a igreja, como você disse, que dá vida para a igreja. A ação da igreja é sempre a ação do Espírito Santo. E a gente vê os apóstolos ali celebrando os sacramentos, anunciando a palavra, catequizando e tudo mais, justamente para manifestar em cada uma dessas ações, dessas atividades, a vida do Espírito Santo que está no meio de nós. E Felipe, quando a gente fala em Espírito Santo, logo a gente lembra, né, de um momento do Crisma, né, um momento onde a gente ali recebe então o Espírito Santo, né. Queria que você partilhasse um pouco sobre como foi esse momento para você, trazendo de uma forma pessoal também, como é essa relação sua com o Espírito Santo. Se você se lembra quem foi o bispo que participou ali desse momento de Crisma, como foi isso para você? Eu lembro bem, eu tinha 14 anos, foi em 13 de novembro de 2004. Quem me crismou foi Dom Moacir José Witt, que já é falecido, era arcebispo de Curitiba na época. E para mim tem muita essa experiência daquele momento em que essa vida do Espírito Santo, que a gente já recebeu no batismo, agora nos é renovada em vista da missão, né? Em vista de ser corresponsável da missão da igreja, da missão de anunciar o Evangelho, de entender que eu sou membro desse corpo, membro da igreja, a título pleno, com todas as corresponsabilidades que isso inclui pela missão da igreja. E de se colocar, então, ser enviado em missão, nesse momento em que a prática que a gente tem na tradição latina, né, de que o bispo seja aquele que crisme, ou seja, um maior vínculo com aquele que é a cabeça da igreja local. E isso me impulsionou a partir de lá. Logo depois eu comecei a colaborar com a catequese, com outros ministérios na minha paróquia. Você comentou agora há pouco sobre a presença da Virgem Maria nessa cena de Pentecostes, né? E a gente muitas vezes acaba desassociando a Virgem Maria, o Espírito Santo. Conta pra gente como que é essa relação entre ela, Virgem Maria, Nossa Senhora, e o Espírito Santo. É uma relação bem próxima, né? Acho que quando a gente olha para a figura da Virgem Maria, seja na iconografia, seja na liturgia, seja na Bíblia, ajuda muito se a gente lê essa figura como os primeiros cristãos leram. Maria é sempre imagem da igreja, é sempre símbolo daquilo que toda a comunidade cristã é, toda a igreja como um todo é, né? Então aqui na cena de Pentecostes a gente vê essa Maria que abre os braços, faz espaço para a ação do Espírito nela, não para guardar esse Espírito para ela, mas como imagem da igreja que recebe o Espírito e, da mesma forma como na cena da Anunciação, recebe o Espírito para dar carne à palavra de Deus, para fazer com que no mundo Cristo seja gerado. Então a cena da Anunciação, a cena da Dormição, a cena de Pentecostes, quando a gente vê a figura de Maria, a gente entende esse lugar eminente que Maria de Nazaré tem no mistério de Cristo, no mistério da igreja, mas é sempre uma eminência, é sempre um lugar especial, não porque ela é a única, mas porque ela é a primeira. É a primeira a receber o Espírito, é a primeira a acolher a palavra com tamanha intensidade a ponto de dar carne a essa palavra no seu ventre, é a primeira a subir aos céus, né? E isso demonstrando aquilo que toda a igreja, que toda a humanidade, no fim das contas, é chamada a ser. Receber o Espírito Santo para gerar Cristo no meio do mundo. Felipe, muito obrigado pela sua participação hoje. Foi realmente muito enriquecedor e nos ajudou, sem dúvida, a conhecer mais aqui essa primeira etapa da Fachada Sul, e a gente continua, claro, contando com a sua participação todos os meses na Revista de Aparecida. Imagina, para mim é uma alegria. Sempre que a gente conversa sobre tudo isso que a Fachada diz pra gente, a gente aprofunda juntos tudo aquilo que o Evangelho tem a dizer pra gente nessa grande Bíblia a céu aberto. Pois é, e por falar em o que o Evangelho quer dizer pra gente, na sua Revista de Aparecida, todos os meses você pode ficar por dentro dessa verdadeira catequese realizada pela arte a partir aqui da Fachada Sul, na seção sobre as fachadas, na nossa Revista de Aparecida, que está presente na versão física e também na digital. Inclusive, a versão física ela é um presente, né, Marcelo?
Exatamente. Inclusive, para você que ainda não faz parte da família dos devotos, realizar o seu cadastro é muito simples e muito fácil. Você pode ligar para nós em 0300 210 1210 ou também pela internet em a12.com/família dos devotos ou clicando no link que está aqui embaixo na descrição. Fazendo parte da família dos devotos e nos ajudando todos os meses também, você recebe em casa, como o Vitor bem disse, a revista de Aparecida. E nela você consegue encontrar todos os detalhes dessa cena de Pentecostes. Quem são os apóstolos que estão lá, em qual posição que eles estão, o que significa cada coisa. Então, fazer parte da família dos devotos e receber a revista de Aparecida é um presente em dose dupla. Você nos ajuda a evangelizar e também é evangelizado. Pois é. E além disso tudo, você também pode acessar a revista de Aparecida aí mesmo, do seu celular, do seu tablet, do seu computador, na palma da sua mão em a12.com/revista de Aparecida. Só digitar isso que está aparecendo aqui embaixo e você tem acesso a muitos conteúdos exclusivos e especialmente preparados para você, para ajudar na sua formação humana e também cristã. Sem dúvida, muita catequese, que também está presente aqui na Fachada Sul, vai estar presente no site da revista. Exatamente. Esperamos você no próximo episódio. Tchau, tchau.